Olá, 301 e 302, professor Diego Vitelli falando, e nós vamos hoje dar sequência à segunda parte do assunto tecido nervoso. Lembro que na última aula nós falamos de algumas coisas que são muito importantes para esse tecido, dentre elas a principal função desse tecido, que é permitir a propagação do impulso nervoso. Lembra que quando eu falo para você em propagação do impulso nervoso, a propagação do impulso nervoso indica diretamente uma transmissão de mensagem, é o envio de uma mensagem ao longo de neurônio, fundamentalmente de um neurônio para outro. Lembra muito bem que neste processo não existe apenas o neurônio ele não é o único ator do processo. É bem verdade que ele é o protagonista, ele é o ator principal, mas lembra 301 e 302 que o neurônio ele recebe ajuda de outras células nervosas. Então veja, repara muito bem que não existe apenas neurônio. Além do neurônio, nós notamos também a ocorrência das células da glia, também conhecidas como neuróglias, e falamos das diversas células da glia na nossa aula através do Google Meet. Dando sequência, então, o que nós vamos ver hoje? A ideia é que você possa entender a propagação do impulso nervoso. Para tanto, precisamos retomar um assunto que é recursivo, um assunto que você viu lá no primeiro ano, que é o transporte ativo. Você não pode esquecer que esse transporte, você não pode esquecer de forma alguma que esse transporte ativo é de fundamental importância para que ocorra a propagação do impulso. Não esqueça algumas características que são primordiais dele. A primeira delas, que o transporte ativo, ele sempre acontece contra o gradiente eletroquímico de concentração. Significa dizer que uma substância química, ela sempre vai passar de um meio menos concentrado nela para um meio mais concentrado. Veja muito bem como eu montei para você aqui. Observa muito bem, atenção por favor, que essa substância ela sempre vai migrar contra a naturalidade, contra ao processo espontâneo. É por isso que obrigatoriamente o transporte ativo ele precisa gastar energia. Note muito bem como há o gasto de energia no processo. Então repara muito bem 301 e 302. Veja só, o transporte ativo ele sempre vai acontecer contra o gradiente eletroquímico de concentração. Implica dizer de uma forma direta que uma substância ela passa de um meio menos para um meio mais, não esqueça disso. Outra coisa, o transporte ativo, ele é sempre um transporte provocado, ele é sempre um transporte não espontâneo, não natural e obrigatoriamente ao gasto, há sempre o consumo de ATP no processo. Não esquece que ATP é sempre sinônimo de energia, sempre há o consumo de energia no processo. Uma outra coisa que é importante que você viu no primeiro ano, que a aplicação a título de ensino médio que você tem que saber a respeito do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. É essa bomba de sódio e potássio que permite a propagação do impulso nervoso. Veja muito bem, atenção por favor, que aqui nós temos um esqueminha da bomba de sódio e potássio. Nota muito bem, verifica só uma coisa que é importante. Aqui você percebe, atenção, o meio externo à célula e aqui você nota o meio interno à célula. Veja muito bem 301 e 302 que a concentração de sódio é bem maior fora do que dentro da célula. E note ainda que a concentração de potássio é bem maior dentro do que fora da célula. Então, se vamos pensar isso na lógica do transporte ativo, lembra que eu te disse no slide anterior, o transporte ativo ele sempre acontece de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Então repara muito bem 301 e 302
que o sódio ele vai sair, ó. Olha o sentido da seta. Veja que o sódio está passando de um meio menos concentrado nele para um meio mais concentrado nele. E observa muito bem que o potássio vai entrar. Veja muito bem que o potássio está passando de um meio menos concentrado nele para um meio mais concentrado nele. Veja muito bem, confirme que realmente um transporte ativo, ele sempre vai ocorrer de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. É por isso que neste processo, tanto para o sódio saindo ativamente, como para o potássio entrando ativamente, nós percebemos o gasto, nós verificamos o gasto de ATP no processo. Obrigatoriamente eu percebo que há o gasto de energia no processo. Então veja muito bem, repara muito bem que eu noto que há o consumo de ATP no processo. Dito isso, atenção por favor, que agora que nós temos a base para entender, né, a propagação do impulso nervoso, de fato vamos falar dessa propagação. Meninos, a primeira informação que eu tenho que te passar é que o impulso nervoso nada mais é do que uma descarga elétrica. É uma corrente elétrica, literalmente 301 e 302. É uma corrente elétrica de perfil iônico que se propaga ao longo de todo um neurônio. É uma corrente elétrica de perfil iônico porque envolve dois íons. Envolve o sódio e envolve o potássio. Então, o que você vai perceber? O que você está notando nesse esqueminha é justamente o axônio de um neurônio. Lembra, nós vimos na última aula que o axônio ele representa a região que vai propagar impulsos nervosos, ok? Então nota muito bem que o axônio por fora, ele é todo positivo. Ele é todo positivo por quê, Diego? Porque há uma alta concentração de cátions fora. Filhão, a quantidade de sódio que sai ativamente é maior que a quantidade de potássio que entra ativamente. Ou seja, eu vou ter uma grande concentração de sódio fora. Eu vou ter uma grande concentração, não esquece que o sódio é sódio mais, é um cátion. Então eu vou perceber uma grande concentração de cátions fora. E repara muito bem que o axônio por dentro, ó, ele é menos. Ele é menos por quê? Porque há uma baixa concentração de cátions dentro. Observa muito bem 301 e 302, que não tem nada a ver, você percebe que não há nenhuma relação com ânions, íons negativos, há uma relação direta com cátions, sódio e potássio, ok? Então, como tem muito sódio, muito cátion fora, sinal de mais, e como entrou pouco potássio, tem pouco cátion dentro, sinal de menos. Então, se você perceber, filho, que o neurônio está assim, fora mais e dentro menos, esse neurônio está polarizado. Esse neurônio ele está preparado para começar a propagar o impulso nervoso. Este neurônio está em repouso, aguardando chegar a mensagem, aguardando chegar o estímulo para começar a propagar de fato o impulso nervoso, para permitir de fato a propagação de um impulso nervoso. Dito isso, veja só, na presença do estímulo, olha o que vai acontecer, na presença do estímulo, Diego, o que é esse estímulo aí, Diego? Estímulo é a mesma coisa que mensagem, é uma mensagem que está chegando. Chegou a mensagem no neurônio, olha o que acontece, a mensagem inibe a bomba de sódio e potássio. Então, 301 e 302, se a mensagem está inibindo a bomba de sódio e potássio, o que era transporte ativo vai passar a ser transporte passivo. Lembra que a bomba de sódio e potássio é um transporte ativo. Então, se o estímulo, se a mensagem está inibindo a bomba de sódio e potássio, o que era transporte ativo vai passar a ser transporte passivo. Dessa maneira, o que você vai ver? Dessa maneira, o que você observa? Atenção, veja muito bem, olha aí, acompanha por favor.
Observa que o neurônio desse jeito ele está como? Responda para mim. Ele está polarizado. Ele está preparado para receber o estímulo. Ó, chegou o estímulo. O estímulo é esse retângulo amarelo. Quando o estímulo chega, ele inibiu a bomba de sódio e potássio, e ao mesmo tempo que ele inibe a bomba de sódio e potássio, ele permite a abertura dos canais de sódio. Quando abre os canais de sódio, que são aquelas proteínas que formaram os túneis na membrana, olha o que vai acontecer com o sódio. O sódio entra em grande quantidade, filho. Então eu percebo que como o sódio está entrando em grande quantidade, dentro está recebendo muito sódio, dentro está ganhando muito cátion e fora está perdendo pouco cátion. Está perdendo, aliás, fora está perdendo muito cátion. Preste atenção, dentro está ganhando muito cátion e fora está perdendo muito cátion. Então, se dentro está ganhando muito cátion, dentro vai ficar mais excesso de cátion. E fora, como está perdendo muito cátion, muito sódio, fora vai ficar menos. Olha o que vai acontecer. Veja só. Olha como inverteu. Veja como aconteceu aí perfeitamente uma inversão de cargas elétricas. Dentro ficou positivo e fora ficou negativo. Diego, essa inversão aconteceu de uma vez em todo esse axônio? Não. Veja que essas inversões vão ocorrer a cada segmento, a cada pedaço desse axônio. Filhão, se você notar no item que fora ficou menos e dentro ficou mais, isso aqui tem um nome. Nós conhecemos como despolarização. Despolarização. Repara muito bem, 301 e 302, fora vai ficar negativo, dentro vai ficar positivo. Fora negativo, dentro positivo. Despolarizou o axônio. Significa dizer que vai começar a propagar o impulso, vai começar a propagar uma mensagem. Observa muito bem então que o sódio já cumpriu a missão dele. O sódio já fez a despolarização. Então, Diego, o que vai acontecer a partir de agora? Fecham-se os canais de sódio e abrem-se os canais de potássio. Quer ver só? Olha aí, olha a abertura do canal de potássio, e o potássio passivamente vai passar do meio que tem mais dentro para o meio que tem menos dele, fora. Então o potássio vai sair. Veja que o potássio está saindo passivamente. Quando o potássio sai passivamente, fora agora vai receber muito cátion, muito potássio, e dentro está perdendo muito cátion, muito potássio. É por isso que eu posso afirmar, 301 e 302, que se fora está ganhando muito cátion, agora vai voltar a ser mais. E dentro, como está perdendo muito cátion, muito potássio, vai voltar a ser menos. Olha aí, ó, veja como inverteu novamente. O potássio inverteu novamente, filho. Fora voltou a ser mais e dentro voltou a ser menos. Isso tem um nome. Nós definimos esse evento gerado pelo potássio de repolarização. Repolarização. Então repara muito bem, meninos, a propagação do impulso nervoso, atenção, filho, a propagação do impulso nervoso envolve obrigatoriamente três fenômenos: polarização, despolarização e repolarização. A propagação do impulso nervoso sempre vai envolver polarização, despolarização e repolarização. Não esqueça que a polarização ela é gerada pela bomba de sódio e potássio. Não esqueça que a despolarização é gerada pela entrada passiva de sódio e é o início da propagação do impulso. E veja que a repolarização é gerada pela saída passiva de potássio e é o final da propagação do impulso.
Então repara muito bem que a propagação do impulso, ela vai ocorrer pela soma desses três fenômenos. Olha o que é de fato o impulso nervoso. Eu vou passar aqui rapidinho para você entender. Olha aí, olha como é uma sequência de polarizações, despolarizações e repolarizações que vão ocorrer ao longo de todo esse axônio. São polarizações, despolarizações e repolarizações capazes de ocorrer ao longo de todo esse axônio. Portanto, olha como o estímulo ele migra de segmento a segmento do axônio, permitindo que ocorra essas polarizações, essas despolarizações e essas repolarizações ao longo de cada segmento deste axônio. Muito bem, então veja o sentido, portanto, da propagação do impulso. Lembra que o sentido sempre é dendrito, corpo celular, axônio. Dito isso, atenção por favor, veja, o neurônio ele tem uma habilidade interessante. Lembra que o neurônio ele vai propagar o impulso de uma maneira muito rápida. E os neurônios mielínicos, os neurônios que possuem a bainha de mielina, conseguem propagar o impulso nervoso de uma forma extremamente rápida. É interessante, meninos, que essa mielina que você observa aqui, mielina que você percebe, fabricado pela célula de Schwann, vimos isso na última aula, a mielina de fato ela não ajuda, a mielina atrapalha. A mielina, para você ter ideia, é um isolante elétrico. Diego, mas você não disse que o impulso nervoso é uma corrente elétrica? Sim. Poxa, então, Diego, a mielina não é um facilitador. Se a mielina é uma barreira elétrica, é um isolante, a mielina não ajuda, ela atrapalha, mas ela é importante. Ela é importante porque ela vai forçar o impulso nervoso a buscar um caminho alternativo. A mielina ela é importante porque força o impulso nervoso a buscar um caminho alternativo, uma forma de fugir dessa mielina, já que ela atrapalha, já que ela é um isolante, já que ela é uma barreira. É por isso que o impulso nervoso ele não tem outra opção senão saltar. Olha o impulso nervoso saltando, ele vai saltar, ele sempre salta de área para área que não tem bainha de mielina. São os nós neurofibrosos, o que eu chamei para você na nossa última aula de nó de Ranvier. Então ele vai saltar de nó a nó de Ranvier, porque é o único lugar que não tem mielina. Então repara muito bem que ele foge dessa mielina, ele vai fugir dessa mielina. Então ele salta de nó a nó, fugindo da mielina. Então repara muito bem, atenção por favor, que aí não é mais biologia, é física 301 e 302. Se o impulso, quando salta, ele percorre mais espaços em um menor tempo, significa dizer que ele está alcançando uma grande velocidade. Então, o neurônio que é mielínico é um neurônio que consegue propagar impulso nervoso de uma forma extremamente veloz, uma vez que não há, repito, não há uma condução linear. O impulso ele vai saltar de nó a nó, fugindo dessa mielina, que é uma barreira, é um elemento que vai atrapalhar a propagação do impulso. Então, condução saltatória só ocorre em neurônio que é mielínico e permite que esse impulso possa se propagar de uma forma extremamente veloz. Para nós terminarmos o assunto tecido nervoso, está faltando apenas nós verificarmos um elemento. Veja só, sinapse. A sinapse é uma região comum entre os neurônios. Repara muito bem que não há um contato direto entre os neurônios. Há uma região comum entre eles. A região de sinapse é a região que integra a parte mais terminal de um neurônio, que é o botão sináptico.
com a região mais inicial do outro, que é o dendrito. Veja que a sinapse é essa região comum entre dois neurônios, que integra o botão sináptico do neurônio, do primeiro neurônio, com o dendrito do segundo neurônio. Veja muito bem que o botão sináptico do primeiro neurônio, ele é capaz de produzir um conjunto de vesículas, um conjunto de bolsas, e essas bolsas estão guardando, o que nós chamamos de neurotransmissores. Você pode chamar de neurotransmissor, assim como você pode chamar também de mediador químico. Aqui repara que você nota os dois principais neurotransmissores, a adrenalina e a acetilcolina. O papel dos neurotransmissores é justamente que eles possam ser liberados aqui, veja como o botão sináptico está liberando os neurotransmissores. Olha aqui, olha os neurotransmissores sendo liberados. Eles são liberados nessa região chamada de sinapse ou fenda sináptica. E o papel do neurotransmissor, o papel da adrenalina e da acetilcolina é estimular o neurônio seguinte, é permitir o estímulo do neurônio seguinte. Então veja, não esqueça 301 e 302, não há um contato direto entre os neurônios. Para que um impulso nervoso possa passar de um neurônio A para um neurônio B, eu preciso liberar nesse espaço comum entre eles os neurotransmissores. São eles que vão enviar, são eles que vão estimular o neurônio seguinte. Eles permitirão a informação para o neurônio seguinte. Tudo bem? Então não esqueça que o papel do neurotransmissor é estimular sempre o neurônio seguinte. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender 301 e 302? Tudo certo? Qualquer dúvida que você tenha ainda em relação a esse assunto, pode entrar em contato através das nossas redes de comunicação. Um abraço para todos, que todos tenham uma excelente semana e até a nossa próxima aula. Tchau!